Olá, você que nos acompanha em mais um vídeo aqui no AgroSerra Podcast. Hoje a gente tem dois convidados, né? E a gente fica muito satisfeito de aceitar o nosso convite, de vir participar, trazer essa bagagem, esse conhecimento que vocês têm do agro, né? E essa luta dia a dia, a gente quer fazer esse bate-papo simples, né? De produtor para produtor, na verdade, né? Quero que o senhor se apresente, pode começar pelos... Boa noite, Eduardo. Boa noite, ao Marcelo. Boa noite, meu filho Matheus. É um prazer de estar aqui. Eu te agradeço o convite. Meu nome é Jocelyn Luiz Busato. Tenho 64 anos. Moro na Lagoa Bonita. Me criei ali. A gente planta ali. Vive na agricultura. E faz anos que nós temos essa luta aí, né? Deu para já calejar um pouco as mãos e ter mais à disposição das perguntas de você. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, pai. Boa noite, pessoal. Eu aí, vamos falar um pouco, né, da nossa luta do agro e agradecer o convite teu também. Estamos aí para tirar alguma pergunta, ajudar alguma coisa, né, que a gente pode passar, que a gente não sabe tudo, a gente sabe um pouco, mas temos aí para se ajudar, né? Isso. Então, sou Jocelyn e Matheus, né, do Agro Busato, né, então da Lagoa Bonita. O AgroSerra Podcast, a gente tem essa intenção de pegar todo o nosso centro serra, que é uma potência, né, em tudo que é cultura, né. Então, como vocês são referência nesse tamanho de propriedade, né, a gente queria saber quais os principais cultivos, né, atividades que vocês têm, né? Bom, Marcelo é assim, Eduardo. A gente começou quando era pequeno, né? O nosso pai era agricultor. Em 77, 78, aí a gente começou a plantar soja. O que a gente fazia antes? Plantava fumo, milho, as coisas para subsistência e plantava fumo de corda. Daí 77 para 78 a gente começou a plantar soja. E soja e trigo, e fumo, e feijão, tá? A gente comprou o trator em 77, o meu trator, e hoje na nossa cultura, como eu falava antes, o básico mesmo é a soja, né? Nós plantamos trigo, agora no inverno, trigo, canola, trabalhamos bastante, um pouco de aveia, azevém, e a gente também tem um pouco de pecuária. Então, e as culturas maior, a lavoura maior no sentido assim é a soja. Né? Sim. E em quantos lugares vocês já estão plantando, senhor Jocelyn? Tá, a gente assim começou na Lagoa Bonita, né, como eu falei antes. Depois a gente veio aumentando as áreas, né? Então hoje, para resumir, a gente planta no Lagoão, com área de 165 hectares, e depois a gente vem para o Passa Sete com área de 450, mais ou menos, e daí plantamos no nosso município, que é Lagoa Bonita, mais uns 350, e plantamos também no município de Sobradinho, que é aqui nas antenas, uma área de quase 300 hectares. Somando essas áreas aí, nós temos perto de 1.000 hectares aqui no Seu Serra. Então, Lagoa Bonita, Passa Sete, Sobradinho. São 4 municípios, 4 inscrições, e também a gente planta em Cachoeira. A lavoura maior é Cachoeira do Sul. Sim. Essa questão das áreas, assim, e para conseguir controlar tudo isso, senhor Jocelyn? Isso veio com o tempo, né? Não é de uma hora para outra. A gente começou, foi aumentando a lavoura, daí tem os filhos que ficaram maior, que ajudam. Nós temos uma sociedade hoje de família, né? E são eu e o Samuel, e o Matheus e a Débora, e junto o meu genro, o Tauan, que é o grupo da Granja Busato, né? E daí eu fui aumentando, fomos abrindo lavoura. A maioria da lavoura não foi assim, pego de toda ela pronta. A gente abriu lá, principalmente no Lagoão, lá era tudo no campo bruto, a gente fez lavoura lá e
A gente trabalhou muito, juntei muita pedra, conservação de solo, muito calcário, muito calcário. Depois a gente foi para a cachoeira, porque aqui ficou meio apertado, e ter os filhos ficaram assim, precisava também de mais venda, né? Daí a gente começou em cachoeira já faz 13 anos, nós temos lá 14 por aí. E daí a gente lá também foi a mesma coisa. Nós chegamos lá com uma área de 120 hectares. Depois a gente, graças a Deus, o bom conceito da família e tudo, e a gente sempre procura trabalhar com os pés no chão, né? Porque quem arrenda quer receber. E a gente sempre procurou fazer isso, pagar arrendamento. Piores anos, aí tivemos anos muito difíceis, a gente conseguiu sempre dar a volta, né? E a gente vai indo, a gente vai conquistando essas áreas. Portanto, lá também deu muito trabalho, abriu muita área lá. Área assim que estava degradada, campo com muita erosão, onde que a gente trabalhou muito com trator de esteira, nem falar de derrubar uma árvore, um mato, nada disso. Arrumando erosão, arrumando lavoura, juntando pedra com o lagão. Ninguém acreditava que dava lavoura lá. E a gente fez lavoura lá. E até, inclusive, no lagão serviu de exemplo para algum vizinho que é lavoureiro hoje, que viram que nós chegamos lá, principalmente eu na frente, né, com a minha especialidade, assim, já sabia plantar. E aí eu volto, nós estávamos falando de calcário, que se tiver alguma coisa hoje, se temos alguma coisa hoje, eu falo bem, repetindo, que a gente não quebrou, andamos ali quase para quebrar, mas alguns quebraram. Nós não quebramos, sabe por quê? A palavra chamada calcário. Calcário. Porque nós só pegamos áreas degradadas que os outros não produziam, e tipo o Lagoa que pediu 3 mil quilos de calcário numa análise. Tá aí o Vinhas, que está aí trabalhando aqui no Ruiti, que elaborou uma análise de solo, e daí tu trabalhar com uma terra que pede 13 mil quilos, Eduardo, de calcário, e hoje nós produzimos lá no ano normal até 65 sacos de produzir para Lagoão, e os vizinhos também estão produzindo, e foi aonde que nós começamos, né, ganhar um dinheiro, conquistar um pouco, e onde que a família fez também poder aquisitivo de alguma coisa, foi nas lavouras, graças ao calcário, a conservação do solo, começar lá no solo, e corrigir, porque eu sempre penso assim, ó, se tu vai plantar lavoura de soja, o custo do trator andar lá para plantar o soja, a plantadeira é a mesma coisa. O adubo tu vai botar, um mês ou mais tu vai botar. O pulverizador vai ter que andar. A lagarta vai comer um soja bem nutrido e um não bem nutrido. A ferrugem vai dar no soja que está bem nutrido e um não bem nutrido. Então nós temos que, primeiro, conservação do solo, corrigir o solo, dar comida para o solo, para ali tirar um bom rendimento. Que seria então isso. Lá na terra a gente começa, no meu ponto de vista. Talvez acho que eu não estou certo, mas já foi aonde que nós conseguimos sobreviver com a agricultura e passar as piores crises que nós já temos. E está tendo de novo, né? Crise. Não é produção, agora é preço. Seria isso. Eu vou deixar um pouco o Matheus, porque senão... Não, é nessa questão do solo, a gente também vem batendo nessa, Jocelyn e Matheus, que a gente quer ser um incentivador, né? Mas é aquele um que fica martelando nesse assunto, né? O clima, ele não está muito favorável, né? Tivemos regiões duras de novo, né? De seca, né? De estiagem. Mas se o investimento, pelo menos no mínimo no solo de novo, né? Então você não vai dar aquela renda que esperado, mas pelo menos dá retorno. Que ano que vem vai produzir de novo, vai ter chance, vai chover, vai voltar a chover normal, então. Mas o solo tem que estar ok, né? Um mínimo, pelo menos, aí a questão de calcário. Cobertura, se não tiver, né? Não conseguir fazer, mas pelo menos o calcário, a análise ali, então temos que caprichar, né? Matheus, colheita finalizada ou tem alguma área ainda que... A colheita finalizamos essa semana, né? Colhemos o resto que tinha verde ali, deixamos parear bem para colher. Fomos muito bem, acho que esse ano ainda entramos com os material novo, né? Material bem produtivo, que se adaptou bastante em nosso
território aqui, que é como Lagoão, Cachoeira e Lagoa Passete é diferente, Sobradinho, né? Tem vários tipos de solo. Então, como o pai falou e sempre ensinou nós desde criança, a primeira coisa é o calcário, né? Calcário também, bastante composto orgânico, a gente aplicou lá no Lagoão, né? Começamos com aquilo ali também, com composto orgânico, até queremos botar de novo esse ano, né? E calcário, e cobertura também, né? Tem que ter. Mas, no geral, assim, vai dar uma média boa, colhemos bem, sabe? Não dá para se queixar. Igual o pai falou, temos que ver o preço agora, né? Que não tá fácil. Essa questão de administrar, de ver a melhores variedades assim para cada área, tem que ter um olhar específico, porque pela diversidade de solo, né, que vocês têm. Isso aí vem com o pai, né? A gente está sempre, vamos junto nas feiras, olhamos, ele que decide o material que vai ser plantado, cachoeira aqui, Lagoão, e a gente conversa, mas se quem compra o material diz, acho que vamos botar esse vai se adaptar melhor, é com ele isso aí, né? Daí a minha parte é mais na lavoura, assim como planta, colheita e a aplicação do calcário, adubação e revisão de colheitadeira e máquina plantadeira é na minha parte, né? Cada um tem a sua parte, o meu cunhado é mais parte de veneno, a Débora é mais no escritório e o pai é mais de compra um material bom, compra o adubo, ajuda também na lavoura, sempre na correria, mas essa parte é com ele, né? O material é com ele. Eu podia estar um pouquinho na semente, você foi muito bem, salientou isso aí. Falar em variedade hoje de soja, nós temos mais de 100 variedades. Vamos falar em 100 variedades, o mínimo. Existe variedade para todo tipo de solo. Mas que jeito? Como assim? Se eu abrir uma área lá no Lagoão, vamos voltar para o Lagoão, primeiro ano, vamos falar agora no nome, na verdade, que é a vedética da soja hoje, esse ano. Aqui no arroz, vamos pegar, não vamos deixar Estrela fora, Estrela Velha fora. Vamos pegar Arroio do Tigre, Segredo, Ibarama, Lagoa Bonita e Passa Sete. A vedética da soja hoje é os Zeus, da Basmag. O ciclo 5.4, um soja muito produtivo, mas eu vou abrir uma lavoura lá em Lagoão, o Usado diz que Zeus é melhor. Eu vou plantar Zeus lá no primeiro ano. Não. Daí, mas temos assim o Zeus da Basmag, que é de alta produtividade, temos o Trovão da Basmag, temos Neo aí, que é umas outras variedades novas que estão andando aí, que a gente não está bem ainda a par, mas vamos falar das que nós temos mais assim, que já plantamos e deu resultado, para falar verídico. Essa variedade, ou outra variedade, cada situação é uma variedade. Então, vamos dizer que eu vou voltar lá, vamos começar a abrir um campo lá no Lagoão. Então, seria os Zeus. Teria uma variedade com a terra degradada, de uma terra não preparada bem, assim, de matéria orgânica, não falar de mau plantio, não preparado com matéria orgânica, com palha, um plantio convencional, não seria esse material. Tá. Outro detalhe, eu tenho uma lavoura que faz anos que eu planto e eu quero plantar lá em dezembro, porque eu vou botar trigo, aveia, vou botar gado lá. Não é também esse cara aí, ó, esses Zeus aí, ou esse da Pioneer. Os meus colegas que estão vindo, eles vão entender isso aí. Daí tem uma variedade para o Tarte, o Matheus falou. Tá, então, agora vamos plantar 10 de outubro, vamos abrir plantio com filé de área, onde que o agricultor, vou dizer que ele tem fumo. Eu sempre gosto de divulgar isso, porque aqui nós temos, principalmente na Arroio do Tigre, pessoal que planta fumo, burley, soja, milho, trigo, e ele quer mudar. Onde que ele está plantando fumo, ali ele não quer plantar fumo, ali quer plantar soja. Daí ele vai gobear a lavoura, agora como eu estou fazendo, já fiz certo, e vai plantar uma aveia, está com filé de terra, calcalhada, adubada, e ele quer plantar em outubro. Seria essas soja aí, as mais produtivas. Tem um solo fértil, fofo, terra gorda, você vai entender, com tudo. Tá, daí o outro lá, não, eu quero plantar no pisoteio. Eu tenho gado, eu tenho as vacas de leite, e não é bom sugar a terra ali, sugar não, ele vai usar as vacas de leite ali em cima de uma aveia, e vai plantar lá em dezembro. Vamos pegar o pessoal do Tigre, que tem um tambo de leite,
fantástico aqui na Uriti, que a gente vê ali nas colônias e tudo. E isso é muito bacana, a diversificação. Daí ele quer plantar soja lá em dezembro, porque ele está aproveitando o capim-sudã, aveia, verão, etc. Daí também não é esse cara aí, esse Uzeus ali. É outra variedade. Então tem diversas variedades para diversos tipos de solo, para diversas épocas. Não adianta, nós vamos lá para a cachoeira, vamos lá para a cachoeira. Lá essa variedade para Zeus aí, que é 5 pontos, não está certo. Porque nós já plantamos em outubro, aí numa terra de filé, lá não deu certo, é muito quente, plantando cedo. E existe variedade lá, que é de 6.2, 6.2. O agricultor que está me ouvindo, está escutando agora, ele vai entender essa que eu estou falando. Lá é outra variedade. Não é o pioneirzinho ali, que é um baita soja produtivo. Não é o 48-23 da Nideira. Não é o trovão. Não é o soja precoce lá em Cachoeira. Tem que plantar as variedades de ciclo longo lá. O que é ciclo longo? 6.2. Começar de 6.2 para cima, e daí nós temos as variedades que é 6.2, é 155 no da lavoura, tolera mais calor, levanta mais, aguenta o sol mais, que não é essas variedades precoces que tem aqui no Centro-Serra. Por que no Centro-Serra? Nós temos aqui a altitude, nós temos 600 metros de altitude. As noites são mais frias, a terra é terra preta, não é tão... a terra orgânica mais alta. Nós temos as variedades altamente produtivas que se cabe aqui nesse resumo que eu fiz. Lá em Cachoeira, claro que a gente também faz plantio direto, com uma palhada boa, as terras todas corrigidas, mas lá é outras variedades. Então, tem muita gente que perde 10 sacos a vender soja por hectare e errar a variedade. Eu sempre penso assim, eu errei muito, agora estou acertando mais. Eu também ficava só naquele, não, esse que é o melhor, vai plantar na terra errada. Então, nós temos várias variedades, nós temos agrônomo aí para ver. Nós temos a Expo Direto, tem lá. Nós temos a Expo Agro e a Full. Nós temos os agrônomos assim, que são um estudo enorme sobre variedade, né? Eles estão ali, professor de variedade. Tem que trocar ideia, falar com o vizinho, falar com o outro, ver a época de plantio, ver o solo que ele tem, para depois ele escolher a boa variedade. Planejamento, né? Um planejamento bem feitinho, né? Quando eu sempre penso assim, a hora que conseguiu fazer dar certo, mantém, né? Até a gente vai, que nem o senhor disse, errou no primeiro ano, errou no segundo, fazendo no terceiro, viu que deu certo, né? Deu para corrigir, depois só mantém, né? Se tem alguma que melhore, troca, né? Se der melhor, né? Mas é um ponto interessante. E o planejamento é em tudo, né? Então, essa cedo, tarde, médio, então é interessante, né? Quem tem mais área, mais grande, obviamente tem que fazer isso até por questão de vencer, né? Questão de colheita, né? Todo a mão, né? Quem a gente da nossa região é um pouco menor, então dá para escolher uma variedade só, né? Que nem o senhor disse, escolhendo o solo ok, né? Para ela, né? E época era mais ou menos terminando a colheita, preço. Nós vamos ter que entrar na questão preço, né? Hoje, né? A questão de mercado aí. O senhor Jocelyn tem uma caminhada aí já de anos nessa questão, assim. Eduardo, eu dizia assim, agora ali no Banco do Brasil, agora de tarde eu estava ali, não é tão difícil de produzir soja, não é tão difícil de cuidar da lavoura, não é tão difícil de colher. O que é mais difícil é acertar a venda. Tu acredita que é isso mesmo? Vamos pegar um exemplo. Dia 17 de abril, eu assisto em casa Jornal Nacional, primeiro eu escuto o Diário Rural, que é 18h45 no canal Rural. Depois termina, eu não assisto novela, eu vou lá para o meu quarto, na outra televisão que eu tenho, porque eu quero escutar o que me ajuda. Eu escuto o Jornal Nacional, é difícil falhar, só quando estiver em casa. E por surpresa, dia 16 ou 17 de abril, abre a manchete no Jornal Nacional. Assim, Brasil pode ser beneficiado com a guerra, não a guerra de briga, a guerra econômica da China com os Estados Unidos, Trump e o chinês lá. Os dois atuaram no maior país do mundo de poder aquisitivo. O Brasil daí deu manchete. Depois, quando deu o jornal,
Daí veio logo já aquela reportagem, que o Brasil podia ser bastante beneficiado com a soja, com o gado, com a carne, com o café, trigo, etc. E mais umas coisas que eu não me lembro agora, mas vamos falar mais da soja, coisa ali. O soja estava 127 a nível de Cotriel, 128 a nível de SC Cereais, 131 Cachoeira. Daí no outro dia até me encontrei com os amigos, daí todo mundo empolgado com aquela notícia do Jornal Nacional que ia ser que bom, a soja vai subir, os chineses vão comprar do Brasil, não vão comprar do Trump lá, que está lá, parece que é o rei do mundo. Isso aí não é coisa boa, não é. Não quero entrar nesse detalhe, que eu não sou um analista disso, que a gente viu os analistas falar. Parecia que o soja não ia cair ou até subir. Portanto, do dia 17 de abril para cá, caiu R$12. 12. E daí? O que tu vai dizer? Tu vê aquela bela notícia que podia ser beneficiado para nós e no outro dia começa a cair? Se aquele dia eu tivesse desligado a televisão e não escutado o Jornal Nacional a semana inteira, talvez. Daí muita gente não vendeu, outros correram e venderam antes dessa notícia, porque estava achando bom preço, e era bom mesmo o preço, e foi pagar as contas, e se não pagar as contas, botaram estar aplicado aí, ganhando quase 1%. Então é ruim, como eu falei antes, plantar, colher, cuidar, não é tão difícil acertar a venda. O trigo, que nós pensávamos que não ia cair, nós chegamos a vender trigo há 3 anos atrás a 115, depois veio para 100, e depois veio para 90, 80. 87. 107, e esse ano começou a colher, estava 65, agora começou a subir, foi para 73, ontem caiu 2 pila e hoje caiu mais 1 pila. Mas o que é isso, gente? Então é difícil falar em preço, meus colegas que estão ouvindo, é difícil. Quem quer imaginar que depois daquela bela notícia que dá no Jornal Nacional, deu na Record também, o Brasil pode ser beneficiado nos grãos lá, porque porque a China não vai comprar por causa daquelas tarifas lá do imposto. Todo mundo está... Só que não assiste o jornal para não ver. Tanto do imposto, um país para outro, brigando ali, né? Estão brigando até hoje. E daí que caiu as commodities, tudo desse jeito. Então eu disse o jornal do banco, não dá para acreditar mais nada. Então, e em preço. Falar em preço é muito difícil. Eu até anotei aqui que eu estava olhando os históricos ali e realmente aí 14, 15 ali chegou no pique, né, dos 127, daí só ladeira abaixo, né? É complicado, né? Então o agricultor tem que estar forte, né? Quando não é o clima, é o preço, e assim a gente vai indo, né? Vamos lutando, né? Questão de plantio de inverno. O senhor falou que vai plantar já plantou, né? Já está na época agora, né? De estar preparando, plantando, né? E a expectativa? A expectativa é muito ruim. Por causa disso que eu falei antes. O preço do trigo caindo agora na véspera de fazer o planejamento. O planejamento já está feito. Nós vamos diminuir, para tu ter ideia, no ano passado eu plantei 1.150 hectares de trigo. 1.150, vamos botar 700. Tá, canola, no passado plantamos 400, nós plantemos só esse ano, já plantemos 110. Vamos plantar mais aveia. O Matheus chamou mais ou menos 300 hectares de aveia agora essa semana. E talvez botemos gado, mas está lá sameado. O cachorro vai nascer. A ideia é aumentar o gado, porque nós temos muita área arrendada, alguma coisa no inverno tem que fazer. O gado não está ruim. Não podemos se queixar do gado. Só tem que saber comprar um gado bom, tem que comprar logo, e logo não dá para comprar porque não tem passagem. Falta de chuva. Hoje deu uma chuva. Você vem tá emperrada, não vem por falta de chuva. Se não botar um gado muito tarde, ainda vão atrasar os soja do tarde. Talvez o pessoal que trabalha com as 700, 800 cabeças, acho que talvez vão diminuir, né, Matheus? Porque acontece que você não tem azevém, não tem pasto, e tu vai investir para depois atrasar o soja. Então, vamos voltar no trigo. O trigo já está planejado, já a semente reservada. Nós vamos reduzir 450 hectares de trigo. Tá reduzido, já está só 700 hectares. Vamos plantar, aumentei uma aveia. Essa aveia, se está bonita, está boa, a gente vai colher. Senão, a gente vai secar e vai plantar o soja em outubro, lá no cedo. Tá? É cobertura e colheita. Tá? Aveia branca, ucraniana e preta. Vamos plantar. Isso não plantamos ainda muito cedo. O trigo, a gente
pensa em começar a plantar dia 1º de junho, porque é muito cedo, né? 1º de junho em diante, porque não adianta plantar agora que a geada vai pegar. Plantar trigo em maio aqui no Centro Serra é para a geada pegar. A gente sempre já plantou em maio e perdeu, e nosso plantio de trigo aqui no Centro Serra é 10 de junho até São João. É a melhor época para não errar. Lá em Cachoeira plantar um pouquinho mais do cedo. Esse é o planejamento. Então diminuímos o trigo, diminuímos a canola, vamos aumentar a aveia, os 3 tipos de aveia, vamos aumentar o gado. E trabalhar um pouco menos, porque não é fácil. O tal de trigo dá serviço, no inverno dá mais serviço. O trigo dá mais serviço que plantar soja, eu tenho uma ideia. Dá. Passa muito rigor, né? Se acorda muito cedo e tudo não é fácil. E a questão de custo também da lavoura dele também tá alto, né? Sabe quantas vezes tu entra para o usador na lavoura de trigo para fazer uma lavoura bem feita? 6. Ou até 7, conforme a validade. 2 para dessecar. Hoje tu não desseca uma lavoura de restevo de soja com uma aplicação só. Tu vai usar um tipo de veneno, daí no dia tu vai usar outro após o plantio ou na véspera do plantio. São 2 para dessecar. Isso, pulverizador. No mínimo 3 aplicações de fungicida tem que fazer. São 5. E depois mais uma para dessecar o trigo, emparear o trigo com a colheita. Porque hoje os trigos, de tanto excesso de fungicida, por isso tu não bota fungicida, a ferrugem, a doença leva a tua lavoura. Daí tu tem que usar 3, no mínimo. Com essas 3 aplicações de fungicida, vai ficar uma cana muito resistente, que às vezes o cacho está seco, o grão está seco e a cana está uma borracha. E tu vai com a colheitadeira lá, que é tudo no rotor, embucha, rebenta a correia, rebenta picador, quebra a máquina e ninguém consegue colher e o grão está pronto. E está marcando 100 milímetros daqui uns 8 dias. Então tu está com o pH de 80, 82 e daí tu tem que colher aquele trigo. Daí o que acontece? Quando o trigo, o grão está pronto, existe produto hoje de alta ecologia que tu aplica, que custa uns R$80 para secar essa palha e parear, para te entrar com a colheitadeira e fazer essa colheita rápida. Então, no mínimo, o produtor vai entrar 6 vezes na lavoura. Pensa bem o custo disso. Mais 2 de ureia, mais 2 de ureia, né? Mais 2 de ureia, como é tudo isso? Ele aplica ureia. Como tu trabalha no inverno, né? E tem mais. De manhã tu não consegue aplicar. Muito sereno, muito frio. Dentro da tardezinha, ele para 5 horas, tu tem que parar de passar os fungicidas, herbicida. É questão assim, ó, de 9h30, 10 horas até as 4 horas. Quando não está nuviado. Senão esses herbicidas, esses inseticidas, esses fungicidas não funcionam. Não é no verão. No verão tu passa de madrugada, de noite. Então a lavoura de trigo é mais trabalhosa que o soja. Sim. Eu acredito não, acho que a gente vê nas notícias, né, essa questão de hectares na região, ela vai diminuir bastante, né, por esse tamanho custo e não te dá retorno, né. A questão do gado foi tocado no assunto antes até. Questão de preço, vocês só fazem a engorda daí, só compra ou vão criando em um lugar específico e depois terminam de engordar ou compram ele e engordam só? Não, hoje a gente tentou criar. Criar não é fácil. Criar, hoje tu tem que ter mais gente para cuidar do rebanho. Tu tem que ter mais campo, mais estrutura de cerca. Tu tem que estar em cima. Quando as vacas estão no cria, tu não para de dar o pé. O pecuarista que está me ouvindo, ele sabe, nós experimentamos, aí compramos umas vacas puras até, inclusive, 60 vacas, 2 touros, comecemos. E hoje nós paramos de criar. Nós trabalhamos com o boi. Você poderia comprar agora, já era, se tivesse espaço, tinha comprado mais, mas não tem. A gente trabalha com boi no Rio, né, 300 quilos aí que eu posso comprar, 320, 330. E daí esse boi entrando no final de abril, que já é para estar aí, que não está por causa da Zé que não vem, daí tu fica com ele 5 meses. Então vamos pegar maio, junho, julho, agosto, setembro. Setembro esse gado tem que ir embora. Tem que ir pro frigorífico, gordo. Daí tu planta soja no cedo com uma palhada boa. Outra coisa, não adianta querer ter 100 hectares e botar 120 boi. Nós trabalhamos, eu faço assim, isso aí eu cuido muito disso aí. 1,5 hectare por cabeça. Portanto, eu só tenho 150 hectares,
lá no Lagão, lá, é 160 e pouco, eu boto só 100 boi lá. É 1,6 hectare, 1,5 hectare, o que seria 1,5 hectare por cabeça. Ele engorda rápido e tu não suga a terra demais. Tu fica uma boa de uma palhada, e se tu apertar, tu não engorda o boi. Tu chega a setembro, tu não tem nada lá de palha, e o boi não está gordo. Então não adianta também querer, acho que não vai comer tudo. Ele não vai comer tudo, vocês não vão comer tudo ali, mas tu vai ficar com uma palhada. Tu vai fazer um consórcio, palha e gado. Isso eu aprendi, porque faz 30 anos que eu faço isso. Comecei com 8, 10 e fiz, e errei. Mas ela vai comer tudo e vou comprar mais um pouco. Vou botar para aproveitar. E daí não engordava e ficava só o chão e não tinha para quem vender. Então o gado, assim, a ideia assim, é aumentar. Não aumentemos mais ainda, não está aí o gado ainda, porque tem muita oferta de boi para vender, porque não está chovendo. Portanto, não está chovendo, a zeveia não está vindo. Ela está ali nascida, perreada, e tu olhar para o interior, sair assim, as lavouras estão tudo baia. Baia assim, foi colhido soja, hoje era para estar tudo verde. E a zeveia e uma aveia plantada, e não está. Falta de chuva. Essa questão do clima, assim, tá nos judiando, né? O planejamento tá feito, né? Tá tudo ali e acaba atrasando, né? Para esse tipo de serviço, né? A gente fala com propriedade, né? Que também tô nessa esperança da chuva, né? E as coisas começarem a voltar ao normal, pelo menos, né? Questão... Essa semana eu até fiz um rascunho em casa lá e eu quero saber do senhor numa grande quantia. Milho. Vale a pena pensar nessa alternativa? Não vale? O porquê? Né? Que assunto importante tu puxou. Importantíssimo, meus amigos que estão ouvindo. Por quê? Porque nós conseguimos produzir milho aqui, no Céu Serra. E nós temos uma área de 40 anos, soja, trigo, soja, aveia, soja do verão, e não podemos milho. Nós temos um filé de terra para plantar milho. Nós temos matéria orgânica de 4,5, 6 matéria orgânica. Os agrônomos sabem o que é isso aí. Nós temos altitude, o milho precisa de altitude, nós temos 600 poucos metros de altitude, passa 7. Mas nós não conseguimos fazer 2 culturas de milho. Mas que jeito? Por que não vai plantar milho em julho, agosto? Porque a geada vai pegar. Eu já plantei em agosto. Nem plantei em julho, plantei em agosto. Matou. Plantamos em setembro, deu certo. Só por tu plantando milho em setembro, nós não temos pivô. Tu plantando milho em setembro, tu produz milho. Só que daí leva 5 meses para produzir. Principalmente Lagoa Bonita, para Sacete, que é frio. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, por aí, tu vai colher esse milho. Não tem onde que entregar. Não tem onde que entregar. A nossa Cotriel, a cooperativa, esse dia eu falei na Assembleia, falei alto e bom sonho, vou falar de novo aqui. Esse padre recebeu milho para receber o soja. Porque os colonos ali, a maioria, os que plantam soja, estão plantando soja até final de setembro já. Daí já o que final de setembro, 10 de outubro? Em fevereiro tem soja para receber. A Cotriel está recebendo, o SCCA está recebendo, e eles param de receber milho. Lá vai lá para a Estrela Velha e não recebe. O Paulo Sérgio Ciulim, da rede, Ciulim não recebe milho Sobradinho. Lá em fevereiro eles param, avisa no rádio, a Cotriel avisa. Daí nós não temos secador. O que faz? Daí nós vamos colher milho. Estamos colhendo soja, nós temos que colher o milho e levar aonde? Lá para Encantado, lá para o lado lá de Lajado, para lá. Daí não adianta sair com o caminhãozinho do colono, que é um truque que ele vai levar ali, porque ele tem que passar na balança com 13 mil quilos. Daí ele vai já atrás de um bitrem ali para levar, se ele vai pagar frete. O bitrem vai ser caro, porque vários pedágios, é caro para levar lá. E ele nem quer puxar milho, porque ele quer puxar soja. A logística terminou em fevereiro, a milho. Nós temos terra boa, nós temos plantadeira das mais sofisticadas para plantar milho, nós temos solo, não temos irrigação, tudo bem. Mas nós ali, no ano normal, para nós colher 150, nós e os vizinhos, não vou falar só nós, para nós colher 150 sacos de milho é barbada. Mas não temos depois a colheita que tá, né, Matheus? Tá, nós temos colheitadeira, é só comprar uma plataforma grande, bota só a máquina grande que nós temos lá, ele colhe 5 mil sacos num dia,
esse rapaz com a marca grande, ou dos meus outros filhos e os meus empregados. Mas 5 mil sacos de milho, sabe quanto dá? Quantas carretas dá? Tu tem que levar lá para fora, porque aqui ninguém recebe. Eu dizia na reunião da Cotriel, esse dia Sobradinho, estou pensando em abrir mais mercados, Sobradinho. Eu pedi para o presidente falar, presidente, quantos mercados tem Sobradinho? Tem tantos. Se eu não me engano, eu disse para ele, 9. Por que em vez de vocês abrirem um mercado em Sobradinho, outra coisa, não é uma crítica, é uma sugestão, eu não estou criticando. É bom nós ter a cooperativa. Sem a cooperativa é pior, é muito bom ter a Cotriel. É muito bom ter o SC Cereais ali. Mas eles estão assim, não estão pensando no nosso lado. Em vez de abrir, o mercado não abre. Vamos abrir lá no Passa Sete, ou aqui no Arroio do Tigre, um secador para milho. Ó, pessoal, milho vamos receber o ano inteiro. O ano inteiro, pessoal. Vai ter um secador escolhido para milho, e lá no outro lado vai ter um galpão, seca o milho, bota lá, e vão vender milho. Milho hoje é dinheiro no bolso. Todo mundo compra milho agora. Os produtores de frango, e o milho do cedo que eles querem, os produtores lá de frango e porco. E o milho de setembro que querem. Esse é um milho ouvido. Não adianta plantar milho no tarde. Daí não temos que entregar. E esse nós queríamos plantar. Hoje o meu agrônomo perguntou, Jô, quem sabe vamos fazer ali o Maracanã, né, Matheus? Que é uma área de 100 hectares, filé de área, terra nossa. Vamos plantar milho lá. Vamos plantar milho ali em setembro. Eu disse, né, setembro dá, agosto não dá. E daí nós vamos entregar esse milho aonde, meu querido? Vamos botar esse milho aonde? Nós estamos colhendo soja, os outros estão colhendo, dar um milho aonde? E daí fica aí, essa assim, ó, é logística. A nossa ideia é botar um secador. Mas tu entra hoje em qualquer unidade, um banco, aí tu vai pagar 14, 15, 16% de juros. É inviável. Passou a hora. Hoje não dá para investir, não dá para comprar mais nada, não dá para investir mais nada. Meu falecido pai sempre dizia, meu filho, bota um secadorzinho para ti, depois do secador vem uma criação de gado lá atrás, vamos fazer um confinamentinho, se você de gado, traz esses boi para perto ali, tá? Limpa o teu milho, teu soja. Você pode ter a visão, dizia, colono lá que se criou. Não podemos fazer, porque daí não tinha dinheiro, mas vou dizer, ia no banco para fazer uma estrutura desse tamanho aí, ó, que não é dinheirinho. Hoje é 10, 12 milhões, vamos falar em 6 pequenininhos, 6 milhões. Você vai pagar juros de 14 quilos de 6 milhões para ter uma unidade ali, tu não se escapa, tu não faz mais. Quando tu faz o cálculo, não é o Banco do Brasil aqui, o Banco Brasil, ou o Banco do Estado, ou a Sicredi, que sou o culpado. O culpado é o governo. O culpado é o governo, que não dá um suporte para o pequeno produtor fazer um juro de 4, 5%, que sempre falava que a armazenagem é até a prioridade, para guardar esse produto em casa, para tirar o fluxo de caminhão. Olha os Estados Unidos lá, qualquer propriedade com 300 hectares lá, então lá, o cara tem um silo em casa, secador, silo familiar, cara, com 300 hectares, 400 lá, eu sei, eu não fui lá, mas quero ir, e meus colegas foram contar. Lá todo mundo tem secador em casa. Esse é o caso do milho que tu falou. Ó, vamos arrumar um dinheiro para o produtor, o pessoal do Tigre ali, que tem o tampo de leite, que quer fazer diversificação. Pode ser o cara que planta 100 hectares, 150 hectares, um secadorzinho pequeno. E existem esses pequenininhos aí. Existem esses aí. Mas não é para a área grande, né? Sim. É para aquele milho para ter em casa, para dar para os porcos, para as galinhas, para as vacas de leite. Então é esse que nos tranca o milho aqui. Irrigação, claro, também, mas nós não temos áreas também que vai um pivô em qualquer área. A gente pode regar um pedaço, outro lugar não dá. Mas olha, eu nem falo de pivô, nem falo de irrigação, porque não tem também as áreas. Vamos falar só na unidade para entregar o tal de milho. O milho, isso aí que eu... Boa tua pergunta. É um ponto que eu queria levantar, né? Porque fazendo ali na conta, né? Até por fazer uma rotação de cultura, né? Vamos fazendo um pedaço aqui, né? Eu vejo pela propriedade em casa, né? Claro que é menor, né? Então a gente faz assim, vamos diversificar uma área ali, uns 2, 3 hectares. Então planta o milho ali. Claro que é pro gasto, né? Mas eu pergunto isso porque para fazer diversificar, né? E por causa do preço também, né? Porque teve eu escutei um cara um dia falando, dizer ele quando o milho tá a metade do preço do soja ou um pouco mais, já tem que pensar, né, em fazer essa alternativa, né? Tu falou em rotação? Claro, eu me esqueci de dizer isso aí. É o ponto-chave também. Nós temos áreas aí que estão dando doença na soja.
E vai vir mais doença ainda. Se não plantar milho, vai quebrar o ciclo dessas doenças. Agora eliminar as ervas invasoras, que a gente não controla mais no meio da soja. Que hoje é um baita problema sobre as invasoras na soja. Vai ser o pior empecilho produzir soja por causa das ervas invasoras. E o milho ia dar esse ciclo aí, que ia limpar essa invasora, porque é outro tipo de cultura. Muito boa a atuação, tu salientou isso aí. Até sobre isso, até eu tinha feito um rascunho aqui. Cachoeira, Lagoa Bonita, Lagoão, questão de controle dessas plantas. Todo lugar tem, tá difícil em todas, ou tem algum lugar que tem alguma planta daninha diferente aí. Já teve pior, né, pai? Agora tá bem controlado, né? Questão da buva, ali começou a buva, agora já tem caruru, já tem rabo de burro, tem popular falando, né? Que o nome científico a gente não sabe tudo, mas o nome é popular, a gente tem bastante no Lagoão, foi controlado agora, né? A questão mais que incomodou nós bastante, tivemos bastante dificuldade, um ano foi a buva, né? Mas agora está eliminado, está controlado. Não temos sim, né, em casa. A tecnologia sobre as invasoras que não está muito boa. Parabéns para o pessoal da pesquisa aí, porque há muitos anos atrás nós com 1,5 litro de Roundup, tu te lembra? Acho que eu não sei quantos anos tem, mas teu pai pode contar. A gente torrava tudo, 1,5 litro de Roundup. Hoje pode botar 5, 8, 10 no mata. Daí vai aparecer o tal de buva. Hoje a buva não é difícil controlar. Tem vários produtos que controlam ela. Daí começou a aparecer outros insos. Pé de galinha, cachoeira. Pé de galinha, cachoeira, tinha uma lavoura lá que Deus me perdoe. De pé de galinha. Poaia, né, Matheus? Deus. Rabo de burro. E agora, no ano passado, não sei de onde que saiu o tal de caruru. Eu não sei, isso é coisa do homem aquele. Porque de uma hora para outra apareceu. E apareceu e cada vez mais viçoso. Mas graças a Deus, esse ano já lançaram um produto aí chamado Pacto. É pré-emergente, tu planta e aplica. Depois do plantio tem que ter umidade e não vem. Até inclusive lá o meu genro, lá, o operador lá em Cachoeira também deixava uns pedacinhos para trás. Deus me perdoe, virou só em caruru. E o rabo de burro também, mas o rabo de burro já tem um controlando. Está aparecendo outras ervas. E vai aparecer muito mais ainda. Então, buva não é tanta coisa. Pé de galinha temos controlando. Poaia temos, tá beleza, já tem vários produtos. Agora tem o caruru, tem outros aí que a gente nem sabe ter o nome, está aparecendo aí. E depois vai ter o nome que a gente nem sabe. É isso assim, agressivo, perigoso. Não se mata qualquer coisinha. Esse que eu falei antes, vai ser o pior empecilho de nós da lavoura, porque o resto nós temos ferramenta. Sim. Calcário, adubação, palha, plantio direto, variedade, controle de ferrugem, muito bom, vários produtos aí, ó. Ferrugem não causa. Lagarta também, te lembra da lagarta, licoverpa, lagarta, começou aquela lagarta dormenta, depois veio a outra, depois veio a lagarta preta, veio a licoverpa. Hoje está, beleza, não tem mais. O percevejo, isso era fiquei quase louco, tal de percevejo. Tem gente que perdeu lavoura, que não deu bola para percevejo. Hoje não, tem vários produtos. Hoje o pior é as ervas daninhas que está aparecendo. Matheus, tem uma coisa que, além do solo, que a gente quer bater aqui no AgroSerra Podcast. É a questão da sucessão, né? Mas a sucessão acontece de várias formas, né? E vendo já do teu pai, né, com teu avô, né, trabalhando assim, e com os teus outros irmãos também, quero saber de ti, assim, como é ter esse dia a dia de trocar conhecimento, assim, Cara, é muito bom, né? Eu comecei com 7 anos a ajudar o pai na roça e temos aí, primeiro era feijão, fumo e o pai plantar um pouco de soja. É uma coisa que a gente vem de berço, né? Tá no sangue e acho que a gente ama o que faz, né? Eu amo o que eu faço, né? Eu sou muito apaixonado por máquina e lavoura. E é uma coisa que tá difícil produzir, tá difícil o preço, tá difícil o clima, tá difícil ficar na lavoura. E uma coisa que eu fico muito preocupado
bato bastante e falo com meus amigos. Eu fui estudar para fora, sou técnico agrícola formado, né? Uma coisa muito boa que eu incentivo o jovem hoje a estudar, ir para um técnico agrícola, lá tu é uma família, tu aprende muito, né? Tu passa dificuldade, mas eu estou muito preocupado com o jovem hoje, que eu peço que o jovem pense antes de vender uma propriedade que o pai, o avô suou, né, para ter, e pensa com carinho e amor que vai melhorar a agricultura. Eu acho que se não é nós, né, tu é colono igual nós, tu sabe como é que é, né, a gente não pode desanimar. Tem anos ruins, tem anos bons, mas a gente tem que erguer a cabeça e trabalhar, fazer a coisa certa, que vai ter que mudar, porque sem nós, a cidade não come, né, não adianta. É nós que produzimos a carne, produzimos leite, produzimos cereal. Então, a gente tem que continuar, né? Eu espero que também meus irmãos e os filhos que vêm depois, que continuem, né? Que não abandone totalmente, de repente plante um pouco menos ou mais também, né? Que eu tenho que falar, porque é sofrido, vou te dizer. Nós já passemos, né, pai? Nós temos bem estruturado, graças a Deus, mas não temos muita pedra, temos bem arrebentadão, mas temos indo, né? Mas a gente ama o que faz e ama produzir alimento, e a gente tem orgulho de dizer que é do agro, né, que é agricultor. É isso aí, né? Eu acho que tem que seguir o legado do pai, do vô, e vamos continuando, né? Essa questão da sucessão a gente quer bater forte, né? Tem lugares que funciona, tem lugares que não funciona, né? Então, a gente quer trazer, assim, esse assunto para debater também, né? Tem lugares mas a gente vai começar a ver na nossa região muito lugar abandonado, né? Então, o porquê disso, né? Então, para tentar evitar, né? Sim. Eu acho que tem que ter organização, se a propriedade é pequena ou grande, né? Eu acho que tem que diversificar. Nós fomos lá, eu, meu irmão e a minha irmã, e mais meu cunhado e o pai. Cada um tem que fazer a sua parte, senão não funciona. Então, cada um tem sua tarefa, né? Tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo. Senão não funciona mesmo. Senão tu vai sobrecarregar o pai, tu vai sobrecarregar eu, sobrecarrega a outra parte. Então não funciona, tu não vai fazer a coisa bem feita, e tu vai se desanimar, porque por isso que eu digo, tem que se diversificar, cada um faz a sua parte para funcionar, né? É o meu pensamento, eu acho que é isso aí, né, pai, nós troquemos, cada um faz uma parte, né? Nesse caso aí, bem chego o Matheus falou, o Matheus ele cuida lá das plantadeiras, planta, ele é tratorista, ele organiza as máquinas, ajuda, faz revisão, ajuda os funcionários e o pessoal de fora, ele cuida das máquinas, e ele cuida da colheita e da planta. Tem que ter amor, tem que gostar. Tá. Depois na colheita a mesma coisa, ele está na lavoura, ele é o responsável e colhe. Tem o outro, o João Belgero, que é mais do herbicida, lida com o gado. Samuel lá em Cachoeira, ele administra os pontos funcionários. Também aplica venenos, quando falta um, também planta, puxa. Todo mundo faz uma parte. A Débora me ajuda no escritório ali, a gente me ajuda bastante. Mas essa questão que tu puxou aí, cara, isso é muito preocupante. Aqui tu não viu nada. Tu precisa ver para Cachoeira para lá. Eu conheço aquela região. Tu não tem ideia do que nós vimos lá. Propriedade, casa de material, parreira, laranjal, chiqueirão de porco, aquele de pedra ainda, tudo abandonado. O que aconteceu? 2, 3 filhos foram para Cachoeira estudar. Dali Cachoeira, alguns foram para Porto Alegre, outros para Santa Maria, precisavam fazer faculdade e não voltaram mais. Daí o pai e a mãe ficaram velhos, levaram o pai e a mãe para a cidade para cuidar dele lá. Os outros abandonaram os velhos lá que ficaram. O que o cara fez? Uns venderam as propriedades. Aqueles que compraram, e não ia botar a morar lá, mandaram assim. Eu enterrei umas quantas casas lá com. Mas o senhor Raul, o cara que eu plano bastante na cara dele, faleceu. O senhor mandou enterrar aquela casa lá. Vai fazer o quê, cara, Busato? Enterra aquilo lá, ninguém vai morar lá. Tá pura toque de tatu lá, tudo. E aqueles alvoredos, não, é para enterrar tudo. Senão eles vão invadir, vai dar a reforma agora, vão invadir.
Daí arrendaram para nós, o Pedro, o Paulo, o pessoal lá do Espumoso, Cruz Alta, tudo foi descendo. Quanta gente de Espumoso, dali para cima, né? Que lá faltou terra e virar para Cachoeira. Aqui não, aqui é um pouco mais diferente, porque é áreas mais pequenas. Geralmente o casal tem 2, 3 filhos, daí um vai estudar, 2 ali, um fica. Mas a geração do Matheus, assim, exemplo, né? Agora essa geração nova, vamos pegar as crianças de hoje de 3, 4 anos, vamos dizer que tu tenha 2, 3 filhos, tudo de 10 anos para baixo. Tu vai querer que eles vão estudar. Ah, tem que estudar, obrigado a estudar. Depois, será que eles vão ficar? Será que vão voltar? Daí o sonho é tirar uma faculdade. Tira a faculdade, vai ficar lá na cidade grande, não volta. Daí quando vê, tu não pode mais. Daí tu não quer vender a propriedade. Esse êxodo rural aí, mas o que falta isso aí? Falta o incentivo do governo, é isso que eu vim falar antes ali, ó. Vamos fazer um incentivo mais para a agricultura, para o jovem não sair. Vamos fazer um secador lá, vamos financiar um secador com juros barato para ele. Vamos pagar um pouquinho melhor ali os produtos. Vamos incentivar para o jovem não sair. Vamos ter um financiamento de terra. Às vezes os filhos vão embora porque o pai não tem terra, que chega. O velho lá tem 4, 5 hectares, tem 5 filhos, como é que vão ficar tudo ali? Mas depois, caso, um jeito vão ficar empiados ali, vão embora. Fica um só com o velho. Com a velha ali, que seria assim, estão chamando. Sim, e é assim no meu. Eu estou falando bem simples para o pessoal entender. Uhum. Daí começa a sair. Ah, mas se tem um financiamento para comprar terra? Teve o Banco da Terra, não deu muito certo. Tem que ter uma solução que os deputados, o senador, pensam numa solução para segurar esses jovens na agricultura, senão vai ser um êxodo rural muito maior que nós estamos falando hoje. Esse é um dos pontos assim, que a gente quer, que a gente quer ter de base, né? Então, solo, sucessão, a gente quer sempre que tiver oportunidade de trazer esse assunto. Para a gente se encaminhando pro final assim do nosso bate-papo aí, Matheus, o que tu dá um recado assim pro pessoal aí que assiste nós aí, pode deixar para nós aí? Pessoal, eu acho que vamos ter que os preços estão ruins, o clima está ruim, mas não podemos desanimar, não podemos abaixar a guarda e logo tem outra safra aí, né? Já estamos se caminhando a safra de inverno. Eu acho que não podemos desanimar e não podemos reduzir, plantar menos, cada vez menos, cada ano menos. Eu acho que tem que plantar mais, não podemos desanimar, uma hora vai ter que mudar. Então não podemos se entregar. E isso que eu falei antes, repito, o jovem, que de repente está escutando nós, ou vai escutar amanhã, que não desanime, né? Que vai melhorar as coisas, não sai da propriedade. Porque sai um, sai outro, quando vê, sai muita gente, ele vai faltar comida. Eu acho que vai faltar. Eu queria, para finalizar, dar os parabéns para ti, Eduardo e o Marcelo, pelo esse belo programa que estão fazendo aí. Ó. Isso aí é uma coisa muito boa. Está descrito, uma voz para a agricultura do seu Serra, Agro Serra Podcast. Arvoio do Tigre para todos os seus Serra. Meus parabéns para a iniciativa desse belo programa. Isso aí é uma coisa que ajuda muito de tudo que nós falamos. Meus parabéns mesmo. Eu, mais ou menos, não estava bem por dentro assim, do que seria, né? E agora eu vou ficar mais atualizado, escutando outros programas, né? E quero, de novo, dar os parabéns para vocês. Isso aí vai ficar na história. E é uma história que começou e vai longe. E só vai crescer com essas ideias dos programas, que tem muita gente que vai escutar isso aí. Amanhã é outro que também está aqui, outro e outro. E isso aí é uma boa iniciativa que vocês deram. Muito obrigado. Sim, verdade. Matheus, obrigado, tá, pelo convite. Eu fiz o primeiro contato, fiz com o Matheus, depois eu fiz o contato com o seu Jocelei, tá? Muito obrigado mesmo de aceitar o nosso convite. A gente quer expandir, a gente começou agora, então, que nem o senhor disse, a gente começa pequenininho, né? E a gente quer aumentar a nossa audiência. E de uma forma tranquila, né? Essa conversa normal, né? Quantos podem ouvir, né? Tirar alguma coisa, né? São exemplo, né? O senhor Jocelei fez, o vizinho fez, tá dando certo.
vamos fazer igual, né? O copia e cola, aquele funciona também, né? Na propriedade, né? Tudo que vê ali que funciona, vamos fazer o copia e cola. Então eu fico muito agradecido por vocês aceitarem o convite, tá? O AgroSerra Podcast, vocês podem ir divulgando, né, nas suas redes sociais e pode ficar, a gente vai retornar aí no próximo episódio. Até uma próxima.